agradeço a presença de todos inicialmente. Gostaria de confidenciar que tenho uma satisfação imensa em estar aqui hoje, especialmente para cuidar desse tema que me é muito caro. Eu preparei uma apresentação para vocês e espero que, apesar do não se preocupem com o volume, com a quantidade de coisa que está na apresentação. Depois ela será franqueada aí, mediante pagamento de qualquer... depois ela será franqueada. Não será franqueada, tem que pagar. Possivelmente no site, alguma coisa assim, mas eu fiz questão de colocar bastante volume de informação. Isso me serve um pouco como cola, então não se preocupem em anotar ou, enfim... Primeiro, a gente precisa falar sobre critérios possíveis de desempate. A rigor, se você pensa em uma decisão colegiada, seja ela qual for, seja qual for o número de pessoas envolvidas na decisão, existe o risco potencial de um empate. Mas e se o número for ímpar? Se a composição for ímpar? Sim, em princípio você não vai ter esse problema, mas se houver uma falta, se houver uma vacância, se houver uma licença, periga chegar a um empate pelo número par, ainda que provisório. E se você tem um órgão que já é formado no número par? Isso vai acontecer com uma frequência muito maior do que é desejável, que é o que a gente vem observando há bastante tempo. Mas nem sempre o voto de qualidade foi um problema, foi uma pedra no sapato. A gente vai ver que ele é antigo e o questionamento em relação à inconstitucionalidade do voto de qualidade é relativamente recente. A gente vai passar por isso. Sobre critérios possíveis de desempate. Papel de rascunho. A gente tem, em primeiro lugar, a formação de um colegiado com número ímpar. Isso já ajuda, já possibilita que reduza o número de casos de empate. A gente tem, em alguns critérios, especialmente de concurso público, de promoção, se houver um empate numa classificação, por exemplo, é possível definir pelo critério do mais idoso. O mais idoso esse seria o critério que desempataria. Isso aqui a gente não está falando de um voto no CARF, a gente está falando de critérios possíveis, de modo geral. Outro possível é o mais antigo. Se for uma decisão, já entrando em decisão, pode ser a prevalência da decisão recorrida. Esse critério tem, por exemplo, no regimento interno do STF, pode ser o voto de Minerva, que a gente vai ver é diferente de voto de qualidade. Pode ser sorteio, eventualmente. Se for um empate numa licitação, por exemplo, pode ser através de sorteio, pode ser através... Existem diversos critérios. Eu vou ler para vocês aqui um que eu achei muito curioso. Eu fiz um levantamento sobre os regimentos internos dos TRFs e os regimentos internos de todos os TJs. Olha o que eu encontrei no regimento interno do Tribunal de Justiça do Sergipe. Ele prevê que, se houver empate na antiguidade relativa à mais elevada entrância, então isso aqui é para promoção, terá preferência o juiz mais antigo na carreira. Sim, já falamos ali. Persistindo o empate, a escolha recairá no de maior tempo de serviço prestado ao Estado. Seria ali um mais antigo, no que for mais idoso e, por último, naquele que maior número de filhos tiver nesta ordem. Então, quer dizer, o número de filhos é um critério de desempate segundo o regimento interno do Tribunal de Justiça do Sergipe, para promoção de juízes. Isso aqui não é para decisão, mas é um critério de desempate. É justo, não é? São outros 500. Ele existe, está aqui. Fiz também uma pesquisa sobre diversos órgãos que adotam o critério de desempate como voto de qualidade, como a gente conhece no CARF. Eu chamo de voto duplo. Não sou o único, outras pessoas também chamam. Acho que acertadamente, até porque eu chamo por comungar dessa posição. O CAD, por exemplo, o CNJ,
Das agências regulamentadoras, é interessante notar que as iniciais, as primeiras das privatizações do Fernando Henrique não contemplavam outros critérios. Depois passou-se a contemplar. Então, a Anvisa, a ANS, a ANA, a NTT, a ANTAC, a ANAC e a ANM, recentemente, todas contemplam a previsão do voto de qualidade, só que todas são compostas por um colegiado de 5 membros, à exceção da ANTAC, que são 3, da diretoria colegiada, e são 4 de diretoria e mais o presidente. ANTAC são 2 mais o presidente. O TCU não tem previsão, o STF tem uma previsão absolutamente residual, artigo 13, inciso 9, ele tem mais outras 4 formas de resolver o caso de empate nos julgamentos, o voto de qualidade é um deles. O STJ não tem previsão, TRFs e TJs, existe uma confusão muito grande entre o voto de desempate e o voto de qualidade. A gente entra nisso um pouco adiante. O IAB aqui no regimento interno, tanto no regimento interno como no estatuto, prevê também, no artigo 72, parágrafo 2º, ele prevê que o presidente votará nos escrutínios secretos. Nas demais deliberações, cabe a ele apenas o voto de qualidade em caso de empate. No Estatuto, artigo 45, inciso 9, compete ao presidente, além das demais atribuições dispostas no Estatuto Social, exercer o voto de desempate, salvo em eleições. Então, aqui me parece que o voto de qualidade está referido como voto de desempate, que acredito é o correto que deveria acontecer na generalidade das situações. Para resumir, o voto duplo poderia se resumir a questões, a matérias administrativas, a questões menores, eventualmente. E quando as questões fossem mais relevantes, existem um sem número de critérios que poderiam ser aplicados no lugar do voto duplo, e que, a exemplo do STF, é como ocorre. O voto duplo é absolutamente residual. Precisamos, nesse ponto, fazer uma distinção necessária. Voto duplo, sempre que eu me referir a voto duplo, eu estou dizendo o voto de qualidade como entendido pelo CARF atualmente. É o cômputo dobrado do voto de uma pessoa no mesmo julgamento. O presidente vota para alcançar o empate e ele vota para resolver a situação de empate com o desempate em favor do seu voto. Então, tem um voto de quantidade e um voto de qualidade ali, sendo que esse qualidade é duplo. A rigor, se a gente quiser ser um pouco mais técnico, o voto de qualidade deveria ser o voto de desempate, que é bem diferente, não é a mesma coisa. O voto de desempate houve um empate no julgamento, o presidente, que até então não se manifestou, ele prolata um voto, e com esse voto ele desempata para um lado ou para outro. Isso não é voto de qualidade, é como a gente conhece no CARF, voto duplo. Isso é um voto de desempate que deveria ser o voto de qualidade. E tem o voto de Minerva, que alguns acham que é tudo a mesma coisa, mas o voto de Minerva ainda é uma outra coisa. O voto de Minerva, ele ocorre, voltando à mitologia, Orestes tinha assassinado a mãe, porque ela tinha assassinado o marido, o pai do Orestes, que era ninguém menos que o Agamenon. O cara me ganha a guerra de Troia, chega em casa, é morto pela mulher. Aí você fala, pô, o Orestes fugiu depois que isso aconteceu, a esposa dele fez em represália uma oferenda que ele, Agamenon, fez de uma filha mais nova para que houvesse vento, ele pudesse navegar em direção a Troia, onde ele, de fato, ganhou a guerra. Com a morte do Agamenon, o filho Orestes se exila, depois ele volta e mata a mãe. E aí criou-se um furdunço na mitologia. E
o resultado disso foi, encurtando bem a história, foi que Orestes foi levado a um corpo de jurado, um corpo de juízes, que eram pessoas leigas do povo, como o nosso jurado hoje, e Atena teria dito, olha, se no final desse julgamento aqui o resultado for pelo empate, eu me declaro de antemão favorável à defesa do Orestes, acusado. Foi uma declaração de voto prévia ao julgamento, foi não se sabia se ia chegar ao empate. Se chegou ao empate, ela já tinha declarado o voto, foi o que aconteceu. Esse é o voto de Minerva. No final das contas, é um duplo pro réu. Mas isso é diferente de voto de qualidade, voto de desempate, que é diferente do voto duplo. Então, isso é importante que a gente tenha em mente. Eu disse para vocês antes que o voto de qualidade tem uma história antiga. Desde desse decreto que está aí, 2436 de 1934, isso foi uma colaboração do Abner quando eu trouxe a questão lá para a nossa comissão, me alertou aí para esse tempo todo. Ali já existia previsão de voto de qualidade. Esses decretos todos, eles são sobre reforma no Ministério da Fazenda, sobre aprimoramento no Ministério da Fazenda, sobre instituição do Conselho, reforma no Conselho, o decreto 70.235, que todos conhecem, já é mais recente, e bem mais recentemente a MP 449 e Lei 11.941, que acrescentaram o parágrafo 9º no artigo 25, com a redação que tem hoje. A redação só para ler aqui para a gente uniformizar entendimento, se alguém não conhecer essa redação, a redação é a seguinte. Os cargos de presidente das turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, das câmaras, das suas turmas e das turmas especiais serão ocupados por conselheiros representantes da Fazenda Nacional, que, em caso de empate, terão o voto de qualidade. E os cargos de vice-presidente por representantes dos contribuintes. Então, como o doutor Sérgio pontuou inicialmente, é um cargo cativo dos representantes da Fazenda Nacional, que sempre tem a prerrogativa, o poder de prolatar o voto de qualidade. Embora o nosso ponto aqui, o nosso foco não seja a importância do CARF, acho que cabe trazer aqui em breves linhas algumas considerações. O CARF tem crescido de importância muito nos últimos tempos em relação ao contencioso tributário. Imagino que hoje ninguém questiona a importância do CARF no contencioso tributário. É uma realidade e está aí, veio para ficar, é importante e já está integrada ao contencioso tributário federal. Tem um corpo de julgadores técnico, bem preparado, um corpo de julgadores que muitas vezes se aprofunda em questões que para o Poder Judiciário é difícil, então faz dele uma instância qualificada. Agora, recentemente a gente tem visto aí o uso deliberadamente parcial do voto de qualidade, nos casos de maior interesse, que eu chamaria de questões complexas ou valores mais vultosos, que a todos nós são os que interessam, são os que fazem a jurisprudência, são os que estão são os que têm a maior importância dentro do órgão. Então, voltando na última década, a gente tem aí alguns eventos que aconteceram. O voto de qualidade, como eu antecipei, não foi sempre questionado. Ele já teve um período de vida bem longo, vocês viram, desde 30 e pouco, relativamente tranquilo. Há quem, inclusive, defenda a sua constitucionalidade e a sua legitimidade. Voltando na última década, sobre especificamente eventos e fatos que aconteceram no CARF.
Em 2008, você teve a extinção dos conselhos de contribuintes e a criação do CARF, ocasião em que o órgão ficou mais de um ano parado, teve uma confusão gigantesca para a distribuição de processo, para que as coisas andassem, reorganizou profundamente o órgão. Em 2013, houve uma notícia não, tiveram diversas notícias no sentido de que os presidentes das turmas, portanto, estamos falando de representantes da Fazenda Nacional, não seriam reconduzidos, diversos deles, por conta de posições favoráveis aos contribuintes. Isso foi noticiado em diversos órgãos mais de uma vez. Em 2015, aconteceu a Operação Zelote, veio o decreto 8441, que trouxe a incompatibilidade com o exercício da advocacia. No TCU, o TCU recebeu uma missão pelo Legislativo, recebeu uma missão de fazer uma auditoria, de escrutinar ali o que acontecia no âmbito do CARF. Chegou a diversas conclusões, o relatório é grande, mas dentre as conclusões que ele chega, uma delas é que o voto de qualidade quebrava a pretensa paridade. Veio a CPI do CARF no Senado Federal, a conclusão também foi nesse sentido. 2016, CPI do CARF na Câmara dos Deputados não conseguiu concluir, apesar das investigações que fizeram e das audiências. Observatório do CARF, saiu no Jota uma pesquisa importante, muito importante, que trouxe um dado extremamente alarmante, no sentido de que de 96% a 100% dos votos proferidos, dos votos de qualidade proferidos, seriam favoráveis à Fazenda Nacional. Ainda em 2016, veio o MP 765, que criou o Programa de Produtividade da Receita Federal e o Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária, onde passou a se estimular a manutenção por parte dos auditores das autuações. Em 2017 veio a lei que foi a conversão dessa MP 765, que é a Lei 13.464. Em 2017 e 2018, a gente teve uma prática horrível que passamos lá no escritório e tenho tido notícia de outras, que é julgamento com uma composição dispar. A paridade não tem sido entendido pelo CARF mesmo, internamente, como 4 e 4, tem sido entendido como um número par, seja o que for. Então, de repente, 4 fazenda e 2 contribuintes, isso é paridade, tá? São 6, então isso tem acontecido com uma frequência muito maior do que a imaginada há 2 anos atrás, por exemplo, quando isso não era uma prática corrente, há 3 anos atrás. Isso motivou a OAB a entrar com uma ação contra a prática, mas não conseguiu a tutela antecipada, liminar, porque o juiz entendeu que o voto não é carimbado. Entendeu o juiz que o representante da Fazenda pode votar a favor do contribuinte numa situação dessa. Então, apesar do esforço da OAB, isso continua acontecendo, que eu tenho notícia e que eu tenho visto. Houve quem dissesse que saiu já pesquisas, inclusive em resposta a essa pesquisa grande sobre o Observatório do CARF no Jota, houve uma resposta no sentido de que não, o número de votos de qualidade é mínimo, isso quase não acontece, a grande maioria é tomada pelo voto da maioria, unanimidade, outras situações que não o voto de qualidade. É verdade, se você olhar estatisticamente, isso é verdade. Só que, voltando ao que eu já disse no começo, isso eu diria que são para os casos menores e de alcance limitado. Se você pega as questões complexas e os valores voltosos, o voto de qualidade ele é decisivo. Se você lê o Valor Econômico, se você lê Notícia no Jota, se você lê Revista Consultor Jurídico, o que você lê sobre informações a respeito do CARF, você vai encontrar que os casos mais importantes, os valores mais voltosos, passou de 100 milhões, geralmente é pelo voto de qualidade. As empresas são empresas de peso, voto de qualidade. Isso a gente encontra rotineiramente, eu diria, se não é semanalmente, é quinzenalmente. Isso é uma rotina constante na prática
junto ao CARF, que é noticiada aí abertamente, a gente vê de todo jeito. E aí é curioso, porque aconteceram algumas coisas, eu disse aqui algumas vezes, nem sempre o voto de qualidade foi um problema. Essa lembrança da última década traz um pouco do porquê voto de qualidade passou a ser um problema. Existe uma ingerência do Ministério da Fazenda no órgão, que é a ele vinculado. Isso aí deixa claro por alguns fatos ali narrados, ali mencionados. Um outro problema, a gente tem no Brasil uma distorção muito grande relacionada a um negócio que virou, o que era uma exceção virou regra, que é comum no Brasil, várias exceções viram regras. Essa virou, que é refis. Refis, a ideia inicial era para você ter você conseguir ali limpar, organizar um pouco a vida da empresa e fazer um planejamento quanto ao pagamento, planejamento que eu digo no tempo, para você não desembolsar imediatamente. O refis, ele passou a ser uma realidade tão corrente, tão rotineira, que várias empresas optam, e eu diria a essa altura, legitimamente, por não pagar o tributo, para depois entrar no refis quando vier a ser autuado, se vier a ser autuado. Se passar os 5 anos, se deu bem. É difícil que aconteça, ainda mais se a empresa for grande. Mas existem determinados nichos e ramos, segmentos, que isso é praticado de uma forma quase generalizada. E, à luz da quantidade de refises que vem, isso não sei dizer se é condenável, porque realmente é um evento futuro e certo, você sabe que vai ter o refis. E você pode, inclusive, esperar de uma conveniência melhor, porque são tantos e são tão generosos que acabou aproveita esse que não vai ter outro. Hoje em dia vai dar mês que vem, e agora ainda tem a novidade de reabrir. Há um tempo atrás não tinha reabertura de refis, agora quando inventaram a reabertura do refis, agora esculhambou de vez. Então, isso tudo para dizer o quê? O refis, ele cria uma distorção muito séria a respeito de casos importantíssimos julgados no CARF. Essa não é uma percepção, eu não fui original nessa percepção, peguei do professor Luiz Eduardo Schwerer, ele tem um artigo em que ele explica exatamente isso. Ele diz, na medida em que você adere ao refis, você desiste de todas as discussões que você estava tendo, inclusive do voto de qualidade, sobre aquelas questões complexas, aquelas com vultosos valores que eu estava me referindo. E isso, eu digo, vivia na pele. Lá no escritório, o primeiro mandado de segurança que a gente impetrou foi de 2008. Em 2008, quem aqui imaginou entrar com mandado de segurança contra o voto de qualidade? Em 2008, obviamente, não conseguimos eliminar, não conseguimos sentença, não conseguimos nada, porque naquela época o juiz quase dizia assim, meu filho, forçou a amizade, como a gente diz em São Paulo. Sim. Isso ele não doía tanto. Sim. Depois o presidente fala, vai ser outro para dar. Sim. Então, o presidente concorda com isso, que eu não consigo agora. Aí, em 2011 ou 2012, a gente... E isso é de onde a gente tirou a ideia lá atrás. A gente pensou o seguinte, a empresa está chegando no final do trâmite no CARF. Isso aqui, pelo voto de qualidade, vai perder, porque é uma questão complexa e valores vultosos. Então, o melhor que a gente pode alcançar é o voto de qualidade, é o nosso ápice. Vamos ter que ir para o judicial. Indo para o judicial, tem que garantir a instância. Quando você fala de trocados, isso é bem tranquilo, por isso não é uma questão. Quando você fala de milhões, de bilhão e coisa, a discussão fica indigesta. E passa a não ser uma opção ir para o judiciário nessas circunstâncias. E aí, se você tem um refis,
a empresa naturalmente, e você pode dizer que aquilo no judiciário vai ganhar, assim, a chance é muito boa, é muito grande, o direito é forte, é bom, é robusto, não há meio. Ele precisa tirar a nota do balanço que está explicando aquele negócio, ele precisa limpar aquilo, e ele vai aderir à porcaria do refis. E com isso a discussão sai do judiciário, tanto quanto ao mérito, e exemplo disso que a gente tem é lucros no exterior. Diversas matérias sobre lucros no exterior não chegaram até hoje nos tribunais superiores. Teve a DINGA 588, tem agora o caso Vale, que veio do STJ, que está com o nosso amigo Roberto Duque Estrada. Agora, várias matérias sobre lucros no exterior tem um manancial de questões que precisam ser definidas e estão longe de chegar nos tribunais superiores para uma definição final, estão longe. Em parte porque, eu diria, houve adesão ao refis, e aí, aqui no que nos interessa, atravancou, segurou a discussão sobre o voto de qualidade no judiciário. Por isso, eu diria que, recentemente, eu vou entrar nisso aqui um pouco no final, que aí vai ser a deixa para o Abner. Mas olha que isso tudo é favorável, tá? Eu só separei favorável. Tem muito mais favoráveis. Muito mais. Hoje em dia está fácil. A liminar hoje está fácil. Hoje eu vou ler algumas aqui concedendo, tanto a liminar como a sentença, hoje está fácil. O mercado hoje já comprou a ideia de uma forma... há uma realidade de que o voto de qualidade incomoda, tem alguma coisa errada e precisa ver o que, como, de que jeito. E o judiciário está atento a isso. Obviamente, os tribunais são mais refratários, são mais conservadores, mas a primeira instância já está, eu diria que está numa proporção próxima de 1:3. Um favorável em 3 julgamentos, entre liminar e sentença, do ano passado para cá. Até o ano passado era um pouco mais difícil, era de vez em quando. Me lembro que em 2011, 2012, eu sugeri, a questão envolvia $1 bilhão e pouco para a empresa, e a gente sugeriu lá no escritório, olha, vamos entrar com um mandado de segurança contra o voto de qualidade. Isso é incidental ao nosso esforço quanto ao mérito. Então, se a gente conseguir, é uma porretada que vai mudar o destino do processo. Se não conseguir, estamos atrás do mérito. Isso é incidental. Correr atrás da inconstitucionalidade do voto de qualidade é incidental, que se você fizer bem feito, você consegue reverter o seu processo administrativo. E eu lembro o diretor jurídico, o que tomava a decisão na época, falou, nossa, mas isso é uma grande aventura, isso aqui, como é que você vai conseguir? E o cara, um pouco abaixo dele, entendeu perfeitamente assim, o racional e o que estava em discussão e ficou entusiasmadíssimo, falou, porra, que ideia que tu tem, porra, excelente, vamos lá, porra. E convenceu o cara. Então, assim, foi ver o dilema daqueles dois na minha frente, assim, eu já tinha desde 2008 a posição, já tinha feito mandado de segurança, então, para mim, é muito claro e óbvio que um dia o judiciário ia se atentar para isso e as liminares iam começar a aparecer, era questão de tempo. Mas ver a discussão daqueles dois na minha frente foi bem interessante. Recentemente entrei também e agora está fácil, assim, tipo, a gente faz a festa com o cliente, conseguimos, mas cá entre nós está 1:3 do ano passado para cá, mais ou menos. Então, graças a Deus, o judiciário está bem atento a isso. Essa última década do CARF, veja bem, aqui não está em pauta em momento nenhum defender a extinção do CARF, dizer que o CARF não funciona, que não presta, isso não é dito em momento nenhum, não disse aqui e não digo no livro. Escrevi 300 páginas, nenhuma eu digo que o CARF é uma porcaria e não presta. O CARF é importante, comecei dizendo que assumiu relevo cada vez mais, hoje é inquestionável a importância dele no contencioso tributário federal. Agora, diante desse cenário todo, o que acontece? Começa a acontecer coisas como PDL 55, de 2015, do deputado Rauli. Ou Rauli, ou a gente nunca sabe, né? O dia que ele vier aqui, ele vai... ele pede a extinção do CARF,
que é um negócio muito maior e mais radical do que a gente está defendendo aqui. A gente está falando só do voto de qualidade. É uma coisinha, é um dispositivo, no regimento interno, o regimento é grande, o regimento inteiro, é só um negocinho. Ele pede a extinção do CARF. Na Comissão de Assuntos Econômicos, o parecer foi favorável pela extinção do CARF. Na CCJC, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, aguarda votar o parecer pela inconstitucionalidade. Então, aí, se o parecer pela inconstitucionalidade for votado e apoiado, esse PDL morre. Houve aí, como proposta legislativa, o PL 6064. Eu não sei por que, raio de Deus, ali embaixo as indicações ficaram invertidas, mas o PL 6064 de 2016 propôs a extinção do voto de qualidade, mas trouxe uma malandragem em troca. A Procuradoria da Fazenda Nacional poderia ingressar com ação judicial. Seria como uma troca. Foi designado o relator na comissão, agora eu esqueci que diabo é CETASP aí, mas é comissão, não, esqueci, não vai ter jeito. Mas foi designado em 17 de maio de 2018, foi apensado ao PL 9668 de 2018 em 9/3, e esse último PL, isso é uma novidade em relação àquele parecer seu do ano passado, que ele é recente agora, foi retirado pelo autor em 24/4. Esse PL 6064 foi objeto de uma indicação aqui no IAB, de relatoria do colega Abner, foi o 68/2016, no qual a gente concordava com, que eu digo a comissão e depois o plenário, concordava com a extinção, mas discordava da possibilidade da Procuradoria entrar, ajuizar a ação no caso de insucesso na esfera administrativa. Teve o PLV 1017, referente à conversão da MP 766, que tratava do PRT e que depois não foi convertida, micou, mas ali aconteceu uma coisa interessante. No processo de conversão, a MP chegou e trouxe o PRT, a MP 766. Aí, no processo de conversão, na Câmara dos Deputados, enfiaram uma renca de jabutis. Uma renca, daquelas que a gente conhece, está habituado. Uma delas foi a extinção do voto de qualidade. Mas aqui era pela aplicação do artigo 112 às multas e desde que o débito fosse pago, o débito remanescente fosse pago à vista ou parcelado. Então, quer dizer, ele condicionava a aplicação do 112. Era isso que ele fazia. Nós aqui no IAB, pela indicação 26 de 2017, essa relatoria foi minha, defendemos, inclusive em regime de urgência naquela ocasião, foi de uma semana para outra, e discordamos frontalmente disso. Depois, no âmbito do Senado, aí teve uma confusãozinha de trâmites, que não vem ao caso, mas fato é que no Senado eles tiraram os jabutis, e aí a MP passaria mais pura em relação ao que estava na Câmara. Aí houve um problema de generosidade do Congresso, que não era intenção do governo. Existia a especulação de que o governo vetaria e aí o Congresso não levou adiante. Fato é que caducou. Veio o PLV 23, que foi a substituição, foi o que eles conseguiram negociar em substituição, que cuidou do PERT. A MP 783, que depois se converteu na Lei 13.496. Ali era a aplicação do artigo 112 com provimento do recurso do contribuinte e desprovimento do recurso da Fazenda. Aí estava perfeito, era isso aí, parece que cronologicamente conseguiram entender, maravilha. Mas, a exemplo do que aconteceu no anterior, todo o acréscimo feito na Câmara foi retirado depois pelo Senado. Então, apesar da lei ter saído, a parte específica da extinção do voto de qualidade saiu. E ali embaixo as indicações do EAB, eu não sei por que cargas d'água, eu botei o 6816 depois, era para ter sido inverso. 6816 era referente ao PL 6064 e o 26
17 era o 10/17. Apesar da judicialização tardia por conta do refis, o refis é um dos fatores que contribui para isso, como a gente viu, a OAB, o Conselho Federal da OAB, entrou com a DIN 5731, direto no Supremo, contra o voto de qualidade. O pedido é a declaração de inconstitucionalidade da expressão que, em caso de empate, terão o voto de qualidade. Então, o parágrafo 9º do artigo 25 do decreto 70.235, incluído pela MP 449, convertida na Lei 11.941, ficaria sem esse trecho. O fundamento é a violação aos princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, mais violação à reserva de lei complementar, pela violação ao artigo 112, é uma construção que eles fazem. Houve ela é do ano passado, houve informações do Congresso Nacional, dizendo, explicitando o caráter político dos critérios de relevância e urgência, diz que não houve violação ao processo legislativo e o tema é infraconstitucional. Essa é a defesa do Congresso Nacional. A defesa da Presidência da República é muito interessante. Para quem tem interesse sobre o tema, são 101 páginas, assinada por um queridíssimo colega, o Dr. Oswaldo Otton Saraiva Ponte Filho, AGU. Ele traz 101 páginas e enumera de A a Z os argumentos pelos quais ele acha que o voto de qualidade é constitucional e não deve ser afastado de acordo com o pedido da ADIM ajuizada pela OAB. Desses pontos, tirando a parte que ele busca, ele se baseia em 2 estudos internos da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, tirando a parte sobre a constitucionalidade, ele traz um ponto interessante, que é sobre a modulação ex nunc. Parece evidente, se vier a ser um dia declarado inconstitucional pelo Supremo nessa DIN ou em outra, nos moldes dessa, me parece que a decisão vai ter que ser modulada com efeito ex nunc, sob pena de você desfazer todos os julgamentos que aconteceram no CARF até hoje, o que seria, traria uma enorme insegurança jurídica. Acho que facilmente eles aplicariam a modulação no caso em prol da segurança jurídica. A AGU especificamente trouxe impossibilidade jurídica do pedido, na medida em que, na visão da AGU, seria uma atuação como legislador positivo, porque há como pedido para que seja aplicado o artigo 112 do CTN. E improcedência, no caso seja superada a preliminar. Hoje o caso está com vista à Procuradoria-Geral da República desde 25 de 8 de 2017. E aqui no IAB a gente tem uma proposta de indicação de eventual possível atuação com o amicus curiae, que desde do dia 9 de agosto do ano passado a gente espera aí um desdobramento e verificar se é o caso e de que forma seria feito. É importante que haja uma mobilização da comunidade jurídica em torno desse assunto nessa ADIM, pelo seguinte: a petição inicial está muito simples para um tema que é complexo. A OAB teria a possibilidade, sem menor sombra de dúvida, escrever sobre isso logo quando foi ajuizada a ADIM, o corpo de juristas lá é de primeira linha, eles poderiam ter explorado diversos outros fundamentos. Optaram por fazer uma petição mais minimalista. E hoje a situação que a gente tem é uma defesa de 101 páginas e uma petição inicial alegando 3 violações, sendo 2 delas, 4 violações, sendo 2 razoabilidade e proporcionalidade. Então, assim, periga uma decisão nessa DIN por 6 votos, no sentido da constitucionalidade. Se isso acontecesse, aí
vinculante para todos, é constitucional e ponto. Então, assim, essa DIN, se mal trabalhada ou mediante inércia ou qualquer falta, eu diria, pode levar a uma decisão que pode ser desastrosa para nesse tema específico, na medida em que pode dela sair uma declaração, um reconhecimento de constitucionalidade com efeito vinculante, se tiver 6 votos. Então, essa é uma DIN que merece a preocupação da comunidade jurídica, que merece a atenção de quem se preocupa com esse tema. Nós aqui, ano passado, estudamos tiveram 2 indicações, as quais a gente já passou. Temos aí uma proposta de indicação pendente. Para nós aqui é um tema importante que a gente diuturnamente está de olho, mas é importante que isso se alastre entre os colegas, porque no dia que isso pautar, o relator é o ministro Gilmar Mendes. Então, ele conhece direito constitucional, ele conhece controle de constitucionalidade, ele não é favorável aos contribuintes. Então, assim, eu acho que pode ter sido do jeito a fotografia hoje pode ser de um tiro no pé. É importante que isso seja revertido, é importante que haja muito trabalho em cima disso, para que essa iniciativa do Conselho Federal da OAB seja devidamente levado e estudado, e eventualmente uma audiência pública em torno desse tema, enfim, precisa de alguma coisa que dê uma diversidade de opiniões, porque hoje, como está, a situação está desfavorável à inconstitucionalidade, pelo que está posto no processo, de acordo com o que está disponibilizado pela internet. Algumas possíveis justificativas. Isso eu confesso para vocês que eu coloquei no livro, quando eu estudei. Minha intenção não foi fazer um estudo acadêmico isento sobre possíveis justificativas que se contraporiam ao elenco de inconstitucionalidades. Foi procurar algumas que pudessem fundamentar de alguma forma, inclusive com trechos de decisões que eu já li nesse sentido, e com opiniões de colegas e conhecidos e professores. Tem uma opinião do professor aqui no meio. Então, eu juntei o que eu consegui encontrar que poderia justificar de alguma forma o voto de qualidade. O primeiro, eu diria que é o princípio da legalidade. E em todas as decisões que eu vi, o princípio da legalidade ele não é fundamento para declarar inconstitucionalidade, porque a rigor eles dizem, olha, isso está no regimento interno, isso é critério de desempate, o órgão faz como preferir. Se está previsto na lei e ele foi e colocou no regimento, não tem problema de legalidade aqui, não tem. Isso é um erro muito comum. Muito contribuinte vai ao judiciário dizendo que há uma violação ao princípio da legalidade, e o princípio da legalidade aqui ele não funciona bem, não é uma boa utilizá-lo. Talvez, eventualmente, reserva de lei complementar, se tiver uma construção a exemplo daquela que a OAB tentou na ADIM. Mas princípio da legalidade, puro e simples, não é uma boa, não vão por esse caminho. A chance de dar errado com o judiciário é grande. Os votos não são vinculados. Isso saiu no artigo de 2 procuradores que atuam no CARF, respeitadíssimos. Esse e o de baixo. Os 2 disseram que os votos não são vinculados. Na medida em que não tem aquele carimbo. Quer dizer, o representante da Fazenda poderia, a rigor, votar de acordo com os interesses do contribuinte. Isso é verdade numa questão de menor importância, isso é verdade numa questão que não seja tão complexa ou que não tenha vultosos valores, como a gente vem falando. Pode até ser unânime, pode até ser por maioria, e nesse caso, evidentemente, o representante da Fazenda vota favorável aos interesses do contribuinte. Aqui a gente não está dizendo que isso não acontece, o que a gente está dizendo
nos casos típicos de voto de qualidade, onde tem vultosos valores, onde tem questões complexas a serem resolvidas, e existe uma polarização da discussão entre representantes de contribuintes de um lado em prol dos interesses dos contribuintes, representantes da Fazenda Nacional de outro lado em prol dos interesses da Fazenda Nacional. Ali não vai acontecer de inverter, de um vir para cá e outro vir para cá. Isso não vai acontecer. Isso, quem atua sabe que na rotina isso não acontece. Mediante essa polarização, eu acho que acaba existindo uma vinculação, sim. Mediante aquela última década que a gente viu aqui, acho que existe uma ingerência vertical de cima para baixo. Então, acho que se não existe uma vinculação expressa, no mínimo ela é implícita. Prova disso é o Observatório do CARF, que traz o percentual maldito de 96% a 100% de decisões com a aplicação do voto de qualidade pró-Fazenda Nacional. Isso, para mim, diz tudo que precisa ser dito. Outro ponto que esses respeitáveis procuradores da Fazenda trouxeram em artigo, a falta de dúvida pelos julgadores. Aqui eu acho que a gente precisa desapegar um pouco da noção de julgadores individualmente considerados. Quem está julgando é o órgão, não é a individualidade de cada um dos 8. O órgão, ele, me parece que se há o racha entre 4 para um lado e 4 para o outro, me parece que houve uma dúvida em relação ao órgão. E essa dúvida pode ser de diferentes matizes, pode ser se a alíquota recolhida foi certa ou não, qual é a alíquota aplicável, pode ser, tem dezenas de possibilidades. E pode ser também, se levando ao extremo, se é devido ou não. Considerar individualmente, me parece que você dá um valor muito forte à pessoalidade e ao individualismo, que no órgão colegiado não deve ser o foco, não deve ser o olhar principal. Daqui para baixo, o 456, na realidade, eles não são possíveis justificativas, eles estão mais para o lado de cá de elenco de violação do que para o lado de lá. Mas eles trazem a possibilidade de você, e aí, no caso do segundo, mediante maior ônus argumentativo, no caso do terceiro, ali do 6, mediante menor sacrifício, no caso do primeiro, levando em conta o contexto macro, eles trazem a possibilidade, em diferentes medidas e por diferentes justificativas, que você sobreponha o interesse do contribuinte, os quais eles afastam, dizendo que não tem prevalência. Então, eles afastam o 112, eles afastam a discussão para o lado do contribuinte, dizendo que existem essas justificativas. Por essa razão, eu botei para o lado de cá, eu botei como possível justificativa. Embora eles defendam em prol do contribuinte, eles fazem isso flexibilizando, de certa forma, algo que poderia ser defendido por uma prevalência, e aí sim seria... o estudo do Marcos de Aguiar Vilas Boas, vocês vão ver que eu ponho ele aqui e ponho do outro lado, ponho no lado do elenco, porque o elenco de violações, porque ele diz isso, ele diz que mediante o ônus maior argumentativo você pode superar o indúbio pró contribuinte, mas ele diz que adiante no livro, ele diz que o indúbio pró contribuinte serve como proteção dos direitos fundamentais. Então, assim, a intenção dele é chegar lá no adiante, mas quando ele passa por essa possibilidade de, mediante maior ônus argumentativo, superar o indúbio pró contribuinte, na minha visão, está, de certa forma, justificando, desde que haja maior ônus argumentativo. E aí, cá entre nós, para um procurador da Fazenda, maior ônus argumentativo, para quem escreveu 101 páginas numa defesa, eu diria que ele consegue o maior ônus argumentativo sem dificuldade. Então, por isso que eu coloco do lado de cá, mas é uma impropriedade. Se vocês lerem os 3, vocês podem chegar à conclusão de que está no elenco de violações. O elenco de violações eu acho que é um pouco maior do que o outro.
Passando rapidamente, tem o princípio da igualdade, com a diferença entre isonomia e discriminação. Tem o princípio democrático, e aqui você tem o embasamento que eu considero mais importante, que é o princípio norte-americano One Man, One Vote, um homem, um voto. Isso não é de hoje, isso é de um caso, esse Reynolds versus Sims, de 15 de junho de 64. Aqui se diz, a cada um voto. Então, se a gente tivesse a possibilidade de um representante do contribuinte prolatar o voto de qualidade, o problema da inconstitucionalidade, essa lista toda, não estaria resolvido. Mas você teria uma minimização, você resolveria o problema do critério legal da paridade. Isso seria resolvido. Mas a inconstitucionalidade continuaria igual, porque uma mesma pessoa teria 2 votos. E esse é o problema, esse é o cerne. O problema não é a pessoa ser um representante da fazenda o tempo inteiro. O problema é a pessoa ter 2 votos. Se fosse representante dos contribuintes, continuaria tendo todos esses problemas. Tem o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, entrando aqui substantive process of law, princípio da celeridade, moralidade administrativa. O princípio da moralidade administrativa foi defendido pelo professor Daniel Sarmento, num parecer muito bom, especificamente sobre a inconstitucionalidade do voto de qualidade, ao qual eu tive acesso. Tem a garantia do devido processo legal e o princípio do juiz natural. Tem a garantia do devido processo legal e os seus subprincípios da imparcialidade, colegialidade, motivação das decisões. Isso está defendido pelo ministro Roberto Barroso, enquanto advogado, num caso de CAD, se eu não me engano, e pelo Daniel Martins Carneiro. Tem a garantia do devido processo legal e o dever de imparcialidade e a ideia do processo justo, defendido pelo ministro Roberto Barroso, nesse mesmo parecer, e pelo professor Daniel Sarmento, nesse parecer anterior que eu mencionei. Tem a interpretação mais benéfica, em dubio pró-contribuinte ou em dubio contra fisco. E aí você tem algumas justificativas diferentes. A posição do contribuinte no direito sancionatório é um estudo do professor Fernando Facuri Scaff, muito bom estudo. Tem a aplicação do artigo 112 do CTN às penalidades, limitado às penalidades, que é algo já está expresso na lei. Quem trabalha isso também é Paulo Covello Filho. Tem o princípio e tem a interpretação mais benéfica com o princípio da proteção dos direitos fundamentais. Como eu disse a vocês antes, Marcos de Aguiar Vilas Boas trabalha isso. E tem a dúvida do empate no julgamento também, que é algo que eu tenho um artigo de 2013 explicando que quando há um empate, e ele pode haver em diversas situações diferentes, há de ser julgado em favor do contribuinte, inicialmente pelo 112, extrapolando por sua aplicação analógica, por sua aplicação extensiva. E tem um estudo do Pedro Adami, que é muito interessante, ele foca no critério legal da paridade. Só que ele próprio diz, olha, aqui eu não estou dizendo que não há inconstitucionalidade, até acho que há, mas não estou me propondo a pesquisar aqui. E ele faz uma belíssima pesquisa sobre critério da paridade. Eu acho que dá para extrapolar esse estudo dele e usar o critério da paridade como corolário dos princípios da igualdade, da impessoalidade e do devido processo legal. Seria um extrapolamento do estudo dele. Ele não diz... ele não foca em constitucionalidade, ele foca em infraconstitucionalidade, ele foca na legalidade a partir do critério da paridade. Possíveis alternativas. Estou caminhando já. Tem esse e a jurisprudência, aí eu passo para o Abner. Possíveis alternativas. Uma alternativa seria o deslocamento da competência do presidente para o relator. Seria, de certo modo, ameniza, resolve o problema da paridade, mas não resolve toda aquela lista de inconstitucionalidade continua, mas resolve o da paridade. É exemplo do vice-presidente que podia, mais ou menos, o resultado prático é esse aí também.
Esse deslocamento, em 2015, quando houve a Operação Zelotes e houve uma reforma profunda no CARF para novo regimento interno, houve uma audiência pública em que se franqueou, sem cobrar, a palavra aos da comunidade jurídica, nós apresentamos uma proposta para que isso acontecesse. Estivemos em contato com algumas empresas, algumas associações, entidades, todas foram, na época, unânimes em dizer, olha, o voto de qualidade não pode cair, não é para cair, a gente não é contra ele, deixa ele quieto. Tem nome, sobrenome, tem tudo, eu não falo tem que atender a ética, mas recebemos essa diretriz muito clara. E aí uma alternativa que a gente encontrou para minimizar os efeitos é o deslocamento da competência do presidente para o relator. Isso resolveria parte do problema. Não foi só a gente que propôs isso, não. Outros órgãos propuseram também nessa audiência pública, consulta pública. Uma outra possibilidade seria a eleição pelos pares. E aí poderia ser tanto representante de contribuinte como o da Fazenda, não resolveria a lista de inconstitucionalidade, mas minimizaria o critério da paridade. Agora, e se tivesse a eleição pelos pares e mais um membro? Aí resolveria tudo. Que aí haverá um número ímpar, tirando os casos excepcionais e provisórios de número par, resolveria. E se incluísse, e se o mais um que fosse incluído fosse um juiz concursado? Resolveria tudo. Inconstitucionalidades todas estariam resolvidas. Tudo isso aqui estaria resolvido. Isso aqui, nossos últimos 45 minutos jogados fora, está tudo resolvido. Outra possível solução seria favorável ao contribuinte, na linha do artigo 102 do CTN. Outra possível solução, favorável ao contribuinte só quanto à multa. Isso aí eu tirei tudo dessa consulta pública. Isso tudo foi proposto durante essa consulta pública. Olha a riqueza e a variedade de alternativas. E todas elas foram negadas sumariamente, telegraficamente, dizendo o decreto 7275 de 72 já prevê uma solução para o caso, razão pela qual indeferimos a sua sugestão. Isso foi para todos os casos. Para finalizar, eu falei que ia ler um pouco aqui, eu vou passar rapidamente só aquela partezinha final, a parte dispositiva de algumas sentenças, de algumas liminares aqui, sobre esse... Fábio, diga. Senão ele não vai ter tempo nenhum. Quase 7 horas. Né? Quase 7. Não. 20 para 7. Quer ler você só o finalzinho? Tá. Vou deixar aqui como isso tem a ver bastante com o tema do Abner, vou deixar aqui para ele complementar, senão a divisão vai ficar desigual aqui, e aí seria quase um voto de qualidade meu no tempo, eu não estaria certo, o professor já está me... Agradeço então ao Fábio, né? O Abner, o Fábio.